Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família. Nós estamos nesta fé, propósito de fé, dos 52 dias para a restauração da vida de todo que crê. Não paramos com as orações e os clamores. Estamos continuamente em consagração na presença de Deus. E o resultado é o que você acompanha. Milagres. Deus quer fazer na tua vida, mas é se submetendo a Ele. Venha buscá-lo. Em São Paulo, a primeira reunião acontece às 7 da manhã. Depois, em todos os templos, às 9h15 e 19h30. Sábado, nós teremos também às 7 da manhã o clamor da restauração e ao meio-dia em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, o clamor da restauração e vamos dar uma bênção especial para todos os pais. Domingo é dia dos pais. E nós queremos abençoar a todos os papais. Quero convidá-los a estarem domingo cultuando o Senhor. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 23. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila, lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. E o Senhor disse: levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Quantas pessoas que, quando tomam uma decisão e buscam de Deus a direção, Deus dá a direção. Mas, como foi aqui com Davi, Senhor, eu devo ir a Keila, libertar aquela cidade dos filisteus? O Senhor disse sim. Só que aí, os soldados disseram: nós já estamos com medo aqui em Judá, Davi. Quanto mais se formos até lá. Então ele foi novamente consultar o Senhor. E o Senhor, já bem objetivo, disse: levante-se, porque eu já te dei essa vitória. Eu já entreguei os filisteus nas tuas mãos. E ele foi e venceu os filisteus, libertou aquela cidade, e a Bíblia diz que ele impôs grande derrota sobre os filisteus. Grande derrota. Então, quantas pessoas que recebem uma direção, buscam de Deus e recebem a direção para seguir, mas aí, ao ouvir uma opinião contrária, desistem. São desmotivadas. Não são poucas. Quantas que participam das reuniões no templo e saem super motivadas e acesas e prontas para vencer, de repente se deparam com uma situação ou com uma opinião contrária, um conselho negativo e se desmotivam, desistem e param. Davi, nitidamente, ao ver o domínio dos filisteus sobre a cidade de Keila,
ele se incomodou com aquilo e foi buscar de Deus. Quer dizer, ele queria agir naquilo. Ele queria agir. E ele foi buscar de Deus e Deus disse, pode ir, eu sou com você. Mas os soldados já disseram, nós estamos com medo aqui, quanto mais se formos lá. Muitas pessoas, diante de uma colocação dessa, já se desmotivam, já se entregam, já desistem. Mesmo tendo ouvido de Deus. Talvez seja o teu caso. Talvez Deus já falou com você sobre algo. Mas você não ficou com o que Deus falou. Você ficou com opiniões. Com a situação, a opinião tal, o conselho tal. Pronto, você já desistiu. Está aí desmotivado, desmotivada. Parou. Parou o projeto. Engavetou. Parou de lutar. Abriu mão daquele sonho. Mas Deus te deu a direção. Davi buscou. Você vê que ele teve o desejo de ir libertar Keila. E ele pediu direção para Deus, então ele estava fazendo tudo dentro da direção. Deus disse para ele, vá. Mas aí ele se deparou com aquele comentário dos soldados. Os soldados disseram, não, nós estamos com medo aqui, quanto mais se formos lá. Alguns... nesse ponto, já desistem. Já ficam com a visão dos soldados. Mas ele foi buscar novamente ao Senhor. E eu gosto dessa objetividade de Deus. Deus disse, levante-se. Levante-se, eu já entreguei os filisteus nas tuas mãos. Levante-se e vá. E você vê que quando uma pessoa é dominada pelo Espírito de Deus, e eu já falei aqui que coragem e covardia são contagiosas, você vê que os soldados estavam com muito medo. Mas Davi, com aquela coragem, aquela segurança, contagiou a todos eles. E imediatamente foi, lutou, libertou, e a Bíblia diz que ele impôs grande derrota. Eu amo essa colocação, porque poderia estar, ele venceu, ele impôs derrota, mas ele impôs grande derrota. Porque aqueles filisteus que estavam dominando com muita força, foram derrotados, destruídos, ele saqueou, ele fez tudo o que tinha que fazer e saiu muito abençoado daquela batalha. Então, Deus tinha aquilo com ele. Mas se ele tivesse se deixado levar pela opinião, pelo espírito que estava nos soldados, ele teria desistido. Como muitas pessoas fazem. Deus dá a direção, mas elas, ao invés de serem contagiadas por Deus, são por negativismo, pessimismo, incredulidade, medo e assim por diante. Mas Deus disse, levante-se. E eu creio que é o que Deus está dizendo para você, levante-se. Levante-se. E vá. Eu vou te dar essa vitória. E lança esse espírito sobre os seus soldados, como Davi lançou sobre os dele. Lança o espírito sobre as pessoas de coragem. E você vê que os soldados que estavam com medo acompanharam Davi e lutaram com força, porque coragem é contagiosa. Você pode contagiar com coragem. O que você não pode é ser contagiado pela covardia, porque covardia também é contagiosa. Entendeu? Covardia é contagiosa. Você não pode ser contagiado pela covardia, mas você tem que ter o espírito de coragem e contagiar as pessoas com esse espírito, que foi o que ele fez com seus soldados. Então, contagie, levante-se, vá, porque é o que Deus está dizendo. Levante-se e vá.
Você vai vencer isso. Enfrente, encare, pode ir porque eu sou com você. E foi mesmo. A Bíblia diz que ele impôs grande derrota sobre os filisteus. Deus está lhe garantindo. Você vai impor grande derrota sobre os seus inimigos, sobre situações que talvez hoje te assombram, te intimidam. Não aceite intimidação. Vá! Se levante e vá, em nome de Jesus, porque você vai impor grande derrota sobre essa situação que hoje parece maior do que você. Você já venceu. Em nome de Jesus. Levante-se e vá. Deus é com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração, coloque sobre a TV, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias. Eu volto já para orarmos. O que aconteceu? O que era o problema que a senhora tinha na perna? Olha, bispo, todos os lugares que eu andei, todos os médicos, nenhum até hoje, ninguém Sabe dizer o que é? sabe dizer o que é. Não sabe. Mas o que aconteceu com a perna da senhora? A perna, carne viva. A carne foi comida. Comida, ela comeu tudo. Como eu sou negra, onde está embrulhado não tem. Agora é que ela começou a criar carne. Não, mas deixa eu entender. Quando a senhora chegou na igreja, a senhora veio de cadeira de rodas. De cadeira de roda. A senhora disse que muitas vezes o obreiro carregava a senhora no colo. O irmão Júnior me carregava no colo, descia do ônibus, ele me punha eu na cadeira, no colo, pegava no colo, punha na cadeira e eu vinha pela cadeira, muitas vezes. Porque a senhora não conseguia firmar sua perna no chão. Não, eu não conseguia andar. Era através de medicação, era 25 minutos, mas eu não conseguia andar de jeito nenhum, mas nem um passo. Nem um passo? Não, nem um passo. Quem viu a perna dela? Mas como eu queria ter fotografado a perna dela antes. Porque quem viu diz que é chocante. Você viu a perna dela antes? Alguém de vocês viu a perna dela? Vem cá então. Espera aí. A senhora pode? Então, espera aí. Você viu a perna dela antes? Ela me mostrou uma parte. Como estava? Carne e osso. Dava para ver, parecia um pote de manteiga que você arrancou aquela parte toda e ficou aquela coisa branca. Dava para ver o osso. Dava para ver o osso, soltava um líquido, né? O negócio era... Todos os nervos estavam expostos, que ela parecia uma... Todos os nervos expostos? Todos. Dava para ver o osso, entendeu? O irmão Júnior, ele ficou assim, perdeu até a cor quando ele viu. E quanto tempo fazia que a senhora vinha sofrendo com a perna desse jeito? Desde assim, como ela começou em 94, já uns 5 anos mais ou menos. 5 anos, assim, direto no postinho de saúde, tomando Dolantina, tomando morfina, tem todos ali. Tudo, isso aqui desde 97 os exames. Em 94 ficou uma receita lá em casa que eu peguei muita emoção e eu esqueci a primeira. Isso aqui tudo receita? Tudo receita? Todo receita, ó. Se tiver alguém que a vez falar, mas será que é tudo dela? Eu deixo para a igreja para tirar de um em um, tudo registrado no meu nome, ó. A senhora, olha o tanto, gente. A senhora disse que a senhora vivia poder de morfina. Poder de morfina, eu tenho lá no posto de saúde do Santo Antônio, morfina, Dolantina, era de 6 de 8 em 8 horas, depois eu já não aguentava mais de 6 em 6 horas. Agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, faz 2 meses que eu não vou no postinho tomar medicação e nem fazer o curativo, estão fazendo em casa. Faz 2 meses que ela não vai tomar mais medicamento, morfina, e nem necessita mais fazer o curativo no postinho. Amém, pessoal? O posto de saúde é de Santo Antônio. Se tiver algum irmão que quiser ligar, pode ligar. Fala, olha, eu queria saber, assim, quanto tempo que a dona Helena não vem no postinho, a enfermeira-chefe vai falar.
Agora eu quero saber da senhora o seguinte: o que aconteceu na perna da senhora? A carne que não crescia começou a crescer? Começou a crescer, ela começou a crescer agora do joelho para baixo e do tornozelo para cima. Que não via o tornozelo, estava na carne viva, agora já criou, já toda em volta, ela está crescendo aqui já, ela tá fazendo uma volta, que estava na carne viva. Eu não andava, eu não aguentava. Jamais eu estava aqui, mais de jeito nenhum, só foi um milagre. Eu estou aqui, eu fui um milagre. A senhora é um milagre. Sou um milagre, porque eu estava desenganado dos médicos. Estava desenganado. Deu hemorragia, fora as hemorragias que deu 2 vezes na perna. Só Jesus curou a senhora? Só Jesus me curou, foi só Jesus. Eu alcancei o milagre nesse ministério. Eu alcancei o milagre nesse ministério. Entrou carregada, entrou de cadeira de rodas e hoje está aqui, ó. Firma a perna da senhora, ó. Volta aqui, dona. Tudo começou naquele trabalho do Natal da Cesta Básica. Foi ali que teve um encontro com ela? Foi no trabalho do Natal. Está feliz, dona Helena? Muito feliz. Essa filha minha, ela tinha uma dor de cabeça. Chegávamos 5 para as 4, 10 para as 4, ela já começava a chorar. E ela dava uma dor de cabeça que ela ficava da cor da blusa daquele irmão ali. Ela é mais cara, ela ficava roxa e não tinha remédio que cortar. Hoje faz 1 mês e meio. A irmã Cida é testemunho depois de Deus, ela não tem mais essa dor de cabeça. Foi restaurada eu e através, e Deus foi fazendo pela minha filha, pelo meu genro, pelo meu neto, para toda a minha família. Minha netinha tinha feito os exames, como ela tinha, o médico estava achando que ela tinha anemia também, abriu os exames ontem, graças a Deus, ela não tem nada, graças a Deus. Amém. Vai lá, vai, caminha aí. Não podia fazer isso, olha que coisa linda. Isso, não quer ajuda, ó. Dona Celina, resume pra gente como que era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida. Minha vida era totalmente destruída, espiritualmente, eu estava totalmente desiludida, depressiva. Aí eu comecei a assistir o programa da Bispa, né? E comecei a vir aqui na igreja e Deus foi me restaurando e eu fui me libertando de tudo isso. A senhora me falava que a senhora tinha um problema na vista, né? Conta a respeito desse problema. Eu tive um problema muito sério na vista, eu fiquei até cega nesse propósito de 52 dias. E minhas vistas foi restaurada. Eu usava óculos, comecei a vir à igreja, vinha de óculos. E aí a senhora também me falou a respeito do filho da senhora. Qual que era a situação? O meu filho também, ele estava batalhando dentro dos 52 dias no propósito. Ele começou a estudar, a fazer cursinho preparatório para prestar o concurso. E dentro desses 52 dias, ele lutando lá, estudando e eu jejuando. Jejuei os 2 meses que ele fez o curso, pelo trabalho dele e pela restauração da saúde do meu marido. Sim, aí o filho da senhora passou nesse curso e começou a frequentar a igreja. Sim, ele já estava frequentando já. Sim. Ele estava com propósito, quando ele não podia vir eu trazia para ser ungido. E hoje, dona Celina, qual é a vitória que a senhora tem para nos contar hoje? O que aconteceu? É sobre a vida do meu marido. 10 meses ele passando por uma enfermidade muito feia nos pés e nas mãos. E aí eu fui ungindo os pés dele com óleo, trazia água, trazia camiseta para orar. E Deus libertou ele. Libertou. Qual que era a situação que o senhor se encontrava? Difícil, né? Quem falar não acredita. Até o médico desanimou. Eu fui no postinho um dia para tomar injeção, para tirar dor. A médica tirou a foto da minha mão para mostrar para os médicos do hospital. Que ela falou que nunca viu na vida dela. E quanto tempo o senhor estava com essa enfermidade? Já faz uns 10, mais de 8 meses. 8 meses com essa enfermidade? Gastando o que eu não tinha, né? Gastei muito dinheiro. Quanto que o senhor gastou? Eu calculo passa de 5 mil. 5 mil reais, mais ou menos, o senhor gastou
tentando a cura, buscando a cura dessa enfermidade? Tudo eu procurei, dos médicos, fui mais de 15 médicos. E todo mundo, eu não dou conta não. Não curou. Não curou. A partir do momento em que o senhor recebeu o espírito diferente, foi lançado sobre o senhor o espírito que nós ensinamos no Ministério Mudança de Vida, o que aconteceu? Depois que você foi em casa, que você viu a minha situação, daí 3 dias já comecei a melhorar, que eu não podia nem botar a camisa, estava uma situação difícil, não dormia direito. Agora já estou bem tranquilo, graças a Deus. Então aquele problema, aquela situação que os médicos já tinham desistido, em 3 dias, algo que 10 meses estava incomodando o senhor, foi restaurado. E muito, chegava a chorar, escondido da família. Entendi. Ele andava segurando pelas paredes. A senhora, dona Celina, quando eu me recordo, quando eu fui visitá-lo, a senhora me disse, né, que a senhora estava firme nesse propósito, que nesse propósito dos 52 dias desse ano, esse milagre ia acontecer. Sim, senhor. E aconteceu o milagre. Aconteceu. Restaurado. Restaurado. Está curado hoje. Eu acho que graças a Deus, né? As mãos estão boas, os pés. Então, aquela enfermidade, o dinheiro que o senhor gastou, o diagnóstico do médico negativo, tudo Jesus restaurou, mudou. Tudo foi ter tirado a foto para mostrar para os médicos do hospital, que elas nunca tinham visto na vida delas. Então, dona Celina, senhora chegou no Ministério Mudança de Vida, com a vida destruída, um problema nas vistas, situação com o filho, e esse problema com o marido, essa doença que não se achava cura, e tudo isso foi restaurado. Tudo. Até o senhor disse no altar, né? Se eu fosse desanimar, mas eu não desanimei. Eu fui em frente. Eu continuei lutando, batalhando, vindo na igreja, largava ele lá, deitado, andando, arrastando, mas eu vinha. E o que o Ministério Mudança de Vida representa hoje na vida da senhora e da família da senhora? Tudo, né? Mudança de vida, né? Está abençoada? Abençoada. Está abençoado? Graças a Deus. Momento da oração. Ó Deus de Israel, passa do teu sangue sobre esta vida, queima ela do alto da cabeça à planta dos pés. Ó Deus, que o espírito de coragem domine a vida dela, de motivação, de ousadia, o espírito da fé, da força, do poder de reação, controlem a vida dela. Senhor, que ela possa avançar rumo às vitórias dela, porque o Senhor está garantindo a ela vitória, o Senhor é com ela. Eu quero repreender toda influência maligna, seja medo, negativismo, incredulidade, pessimismo, toda situação que queira assustar, intimidar, amedrontar, eu repreendo agora. Tudo que tem chegado até ela para assustar, opiniões, conselhos, eu repreendo agora. Tudo que tem se colocado à frente dela para impedi-la de ir além, eu repreendo agora. Eu ordeno que todas as barreiras caiam em nome de Jesus. Todos os gigantes caiam, os embaraços caiam, tudo que tem se colocado à frente dela caia por terra em nome de Jesus. Passa do teu sangue sobre esta vida, renova as forças dela, os sonhos, a visão, a alegria, o poder de reação, e que ela seja erguida agora, meu Pai, e possa avançar, como diz a tua palavra, levante-se e vá, levante-se e vá, levante-se e vá. Abençoa a vida dela, meu Pai, com esse espírito de reação e de poder, de vitória. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações, por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV e determino milagres, solução, definições, em direito que está torto, a plano que está áspero, da saúde mental, emocional, física e espiritual.
Eu quebro toda maldição em nome de Jesus, todo praguejamento, todo ritual, toda obra maligna contra essa vida eu quebro em nome de Jesus. Toda obra do inferno, olho gordo, inveja, maldade, eu ordeno saiam, saia todo mal, eu determino os caminhos dela livre e ela é totalmente livre, ela abençoada, fortalecida com a vitória nas mãos. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa, que essas vidas sejam enriquecidas, abençoadas, prosperadas, que tenham para emprestar e não tomem emprestado. Ó meu Deus, que todos sejam abundantemente abençoados com mais, que tenham mais do que o suficiente, que tenham abundantemente mais, porque tem abençoado o teu reino. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a ser semeadora do programa, ela vai ser abençoada sem dúvida nenhuma. Ó Deus, abençoa cada um. Eu concordo com todas as orações, concordo com a vitória dessa pessoa, ligo aqui na terra para que seja ligada no céu, para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Se você quiser ligar para nós, o número do Disque Vida mudou, é novo e eu queria que você anotasse. Anota aí, pega uma caneta e vamos anotar. Isso, vai lá, pega a caneta, anota o número novo, porque você, se precisar de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Pedido de oração, um apoio, estamos aqui para ajudar. O número é 0 operadora 11 3296 3296 9449 9449. Se quiser ligar, fique à vontade. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar neste domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, o clamor da restauração e uma bênção especial para todos os papais, que será dia dos pais. Venha buscar a Deus. Ele tem chamado por você e quer fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Conte conosco, nós estamos aqui para te ajudar. Se o senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. 7º jejum do propósito de fé dos 52 dias. Quarta-feira, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. 7º jejum do propósito de fé dos 52 dias.